Olá, boa noite. Reviravolta no caso do motorista que matou 6 jovens e deixou outras 6 pessoas feridas depois de atropelamento em Sorocaba. Fábio Hiroshi Hattori agora vai responder em liberdade. A Justiça acatou o pedido do promotor do Ministério Público, que acredita que Fábio Hiroshi Hattori, apesar de ter bebido, não teve a intenção nem assumiu o risco de matar. O acidente teria sido provocado apenas porque Fábio dormiu ao volante. Nesse contexto, eu estou bem seguro de que não há dolo eventual, faltam ingredientes que tornem essa conduta mais grave a ponto dela ser classificada dessa maneira. No documento entregue nesta terça-feira à vara do júri em Sorocaba, onde corria o processo, o promotor disse que é forçoso afirmar que o fato não ultrapassa o limite do crime culposo de trânsito, pois, apesar da conduta demonstrar até mesmo insensatez e ainda que o resultado acidente fatal fosse previsível, é inegável que o resultado não foi admitido por Fábio. O condutor deve ter a carteira de habilitação recolhida e pagar fiança de 40 salários mínimos. Agora, com essa decisão da juíza Adriana Furukawa, da vara do júri de Sorocaba, o réu Fábio Hiroshi Hattori deve ser liberado nesta quarta-feira da penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo, onde está desde a semana passada. Nunca se deve fazer isso que ele fez. O que o cara fez, ele tinha que pagar. O acidente foi no último dia 6. De acordo com o inquérito policial, Fábio vinha de Itapetininga pela rodovia Raposo Tavares depois de ter bebido em uma casa noturna. Ele teria dormido ao volante e atropelado 12 jovens, 6 morreram. As vítimas saíam de uma festa e esperavam pelo ônibus neste ponto. Para o pai de uma das vítimas mortas, a estudante Amanda Oliveira Alcati, de 17 anos, a decisão da juíza mostra que a justiça em nosso país não existe. Todo mundo bebe, sai, mata as pessoas e daí? Quer justiça? Não tem justiça nenhuma. A consciência dele sabe totalmente que está errado. Por telefone, o advogado de Fábio Hattori, Mário Del Cistia, confirmou que o jovem deve sair amanhã, depois do almoço da penitenciária. E sobre os 6 adolescentes que foram atingidos pelo carro de Fábio, Thaís Ferreira e Ivan Matheus Silva já receberam alta do hospital. Alan Rezende continua internado. Jonathan Carvalho, de 16 anos, também continua internado em estado estável. Nicolas de Souza está internado na Santa Casa de Sorocaba e o estado de saúde não foi divulgado. Mas, segundo amigos dele, Nicolas está se recuperando e já conversa pelas redes sociais. A família de Felipe Monteiro Trindade ainda não autorizou a divulgação das informações. Crime absurdo em Iperó. Deficiente físico se nega a dar esmola e é agredido. O tio da vítima tentou separar a briga e acabou morto. A polícia prendeu nesta terça-feira o suspeito da agressão, Alfredino da Silva Filho, de 31 anos. Ele foi encontrado na casa em que mora e confessou o crime. Ele conversou sem problema nenhum. Informamos que ele teria que vir até o DP para apresentar a sua versão e ele veio de boa vontade, sem oferecer resistência, para fazer qualquer coisa que seja necessário, como ele mesmo falou. O homem usou a muleta de uma das vítimas para agredir 2 pessoas. Com a força dos golpes, o objeto quebrou. O suspeito contou à polícia que estava dentro dessa padaria quando pediu R$5 para Márcio Porchat, o homem que usava a muleta. Como a vítima se recusou a dar a esmola, os dois começaram a discutir e saíram do estabelecimento. O tio de Márcio, Sérgio Ricardo Porchat, tentou intervir na briga. Ele e o sobrinho foram agredidos no rosto. O tio chegou a ser levado ao pronto atendimento de Iperó, mas não resistiu. O agressor é investigado por outros crimes. Ele foi reconhecido por este funcionário de uma empresa de ônibus que foi assaltado no último fim de semana. Ele entrou no ônibus já anunciando o assalto. E aí, logo em seguida, ele pegou o dinheiro e saiu do carro. Ele levou mais ou menos uns R$60 mais os passes. Absurdo, né? Márcio Porchat Assis foi levado ao Hospital Samaritano, em Sorocaba, com um ferimento grave nos olhos. O estado de saúde dele é estável. Em Sorocaba, um homem foi preso suspeito por tráfico de drogas no Parque das Laranjeiras. Segundo a polícia, durante patrulhamento, ele foi flagrado quando repassava um pacote a um outro homem de moto que fugiu depois que viu a polícia. Já o suspeito que estava com esse pacote foi abordado e assumiu ser dono de mais de 200 porções de crack e maconha. Ele foi levado ao CDP de Sorocaba.
E ainda em Sorocaba, uma instituição de ensino no bairro Brigadeiro Tobias foi invadida pela segunda vez em 2 meses. Segundo uma funcionária, os assaltantes entraram pela janela e levaram, olha só, ovos de Páscoa e caixas de bombons. Ninguém foi preso. No local funciona também um projeto social além da escola. Os alunos e 40 pessoas que são atendidas pelo projeto foram dispensados. No começo de fevereiro foram levados computadores, celulares, além dos alimentos das crianças. Foi ouvido hoje na Câmara Municipal de Sorocaba o ex-diretor do SAI em mais uma oitiva da CPI. Durante a audiência, Geraldo Caiubi foi questionado se ele se vê como um réu no inquérito aberto pelo Ministério Público para apurar o escândalo envolvendo o SAI e a empresa Alsan. Caiubi alegou não ter tido qualquer participação nos fatos apresentados pelo Ministério Público como motivadores das investigações. Afirmou que quando diretores de empresas iam ao SAI para tratar de algum assunto, as reuniões eram feitas de portas abertas. O vereador José Crespo questionou sobre a empresa ECL, que abandonou as obras de reforma de uma adutora de mais de 15 quilômetros na Serra de São Francisco e também sobre a represa do Clemente, que, de acordo com o vereador, está assoreada. Caiubi disse que a ECL ganhou a licitação e fez quase a totalidade das obras do rio Pirajibu, mas não conseguiu terminá-las porque ficaram 3 desapropriações pendentes. Nesse feriado prolongado de Páscoa e também Tiradentes, mais de 2 milhões de veículos passaram pelas rodovias da região. Segundo a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, passaram mais de 875 mil veículos nas estradas desde a última quinta-feira. Foram registrados 114 acidentes com 8 mortes. Nas rodovias que cortam Tatuí, Cesário Lange e Itapetininga, foram 38 acidentes e nenhuma morte, entre os mais de 721 mil veículos que passaram pela região. Já pelo sistema Castelo Raposo, a concessionária registrou 52 acidentes, também sem vítimas fatais. A estimativa é que tenham passado 600 mil veículos pelas rodovias. Recado agora aos estudantes, uma faculdade de Sorocaba vai realizar de graça um cursinho pré-vestibular. As inscrições vão até amanhã. São oferecidas 180 vagas nesse cursinho que é gratuito. Eu converso agora com o coordenador do cursinho, Samuel Caliani. Quem que pode se inscrever? São os alunos que já concluíram ou estão concluindo ensino médio em escolas públicas ou filantrópicas de Sorocaba. Lembrando que tem que ser residente no município de Sorocaba, devido ao convênio com a prefeitura, idade limite de 29 anos. Como se inscrever? Ele deve se dirigir à secretaria da faculdade, que fica na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, 1,5 km, levando cópia de RG, declaração de conclusão ou que está concluindo o ensino médio e uma declaração de residência. São aulas em que horário? A turma da manhã das 7h15 a 11h40 e a da tarde da 1 às 5h25. E as atividades vão até que mês? Até o mês de dezembro. Feita a inscrição, ainda tem algum processo seletivo para entrar no cursinho? Sim, após o período de inscrição que se encerra no dia 23, no dia 27 de abril ele tem uma prova, um vestibulinho, que acontece das 9 da manhã ao meio-dia. Qual que é a taxa de aprovação dos alunos desse cursinho no vestibular, nos vestibulares? É de aproximadamente 80%. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, só para reforçar, as inscrições devem ser feitas diretamente na faculdade que oferece esse cursinho, que fica na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, no quilômetro 1,5, em Sorocaba.